ou momento linear. O que seria isso? Primeiro, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. E você sabe disso, né? Se é uma grandeza vetorial, isso significa que ela tem direção e sentido. Tá legal? E essa quantidade de movimento, ela vai ser dada pelo produto da massa do corpo pela velocidade dele. E a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então, se o corpo tem velocidade para lá, a quantidade de movimento dele está para lá. Se a velocidade do corpo está para cá, a quantidade de movimento dele está para cá, certo? Então, quantidade de movimento é dado por esse produto aqui de massa por velocidade, beleza? Massa e velocidade, né, o produto entre eles. E isso vai ser uma grandeza que está associada ao ímpeto do corpo de se manter em movimento. Então, é basicamente o seguinte, quer ver? Eu vou te perguntar uma coisa, ó. Diretor, vamos lá. Eu vou te dar duas opções, hein, diretor? Você vai ter que ser atropelado, tá? É um experimento físico. Experimento é pelo bem da ciência. Um experimento físico, você pode ser atropelado, você vai ter que ser atropelado, mas eu vou te... Essa não tem como, tu vai ser. Tá. Só que aí eu vou te dar duas opções. Você pode ser atropelado por um fusquinha a 80 km por hora, tá? Ou por um micro-ônibus, sabe aqueles micro-ônibus? Ou por um micro-ônibus a 50 km por hora. Fusquinha a 80 ou um micro-ônibus a 50. Micro-ônibus a 50. Tu prefere? Prefiro que o Fusquinha é pesado. Fusquinha é pesado. Tá. Fusquinha é aquele metal... Tá, e se fosse um Fusquinha a 80 e um micro-ônibus a 60? Um ônibus a 60 e um Fusquinha a 80. Acho que é o Fusquinha, né? Um ônibus, porra, é pesadão, a 60 km por hora, um Fusquinha a 80, né? Mas tu concorda comigo, diretor, que olha só, isso gera uma certa dúvida porque eu, de propósito, estou colocando o corpo mais leve, que seria o Fusquinha, com maior velocidade. E o corpo mais pesado, que seria o ônibus, com menor velocidade. Então, ó, por mais que você não saiba dessa grandeza física, diretor, está implícito na gente de que a massa e a velocidade são dois fatores responsáveis pelo movimento do cara. Né? Então, são dois fatores que são responsáveis pelo estrago que um corpo pode causar. Concorda comigo? Então é isso, a quantidade de movimento ela é como se fosse o estrago que um corpo pode causar. Pensa nisso. É o ímpeto do corpo de se manter em movimento. E você consegue perceber que tanto massa quanto velocidade, as duas coisas influenciam, pô. Claro, né? Porque um corpo é devagar, mas ele é muito pesado, de repente o outro que é mais leve, mas está muito rápido, e o que é pior, o que é melhor, né? Tem que fazer conta para ver. Concorda comigo? Sem contar que os caras percebiam o seguinte, que essa grandeza, né, essa relação de massa pela velocidade, era algo que se conservava em certas situações. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, né, um carrinho, tá? Que tem certas bolinhas aqui dentro, tem uma massa aqui, uma certa massa, porque ele tem bolinhas ali dentro, tá? E ele tá aqui, ó, andando em linha reta, com uma certa velocidade. Perfeito? Então ele tem uma certa velocidade e ele tem uma certa massa. Esse carrinho. E aí, ó, lembra da primeira lei de Newton? Se ninguém faz força no corpo, a velocidade dele se mantém. Perfeito? Você tem um corpo que ninguém faz força, ele está com aquela velocidade, ele continua com aquela velocidade. Mas isso é por um corpo que a massa dele não muda. O que a galera percebeu é o seguinte, imagine que esse carrinho está vindo com velocidade, e aí de repente lá pelas tantas, eu consigo assim com uma garra, sei lá,
Um drone. O drone vem voando aqui e cata só uma bolinha. Ou ele vem com um imã aqui por cima e puxa uma bolinha. Imagina então que esse carrinho agora, ele, por exemplo, eu tiro bolinhas desse carrinho e vamos supor agora que esse carrinho agora está com metade da massa. Então a massa era M, passou a ser M sobre 2. Veja, eu não empurrei o carrinho, não fiz nada. Eu diminuí a massa do carrinho. Cara, a galera percebeu que se você reduzir a massa do carrinho, olha o que acontece. A velocidade do carrinho dobra. Por quê? No final das contas, a quantidade de movimento tem que ser a mesma. Porque se você não fez força ali, você não alterou a quantidade de movimento. Então, quando você reduz a massa, a velocidade aumenta e é proporcional. Então, como isso se conservava, a gente percebeu, cara, tem alguma grandeza física aí que associa massa e velocidade e que são dois caras que são inversamente proporcionais. Porque se você reduz um, o outro tem que aumentar na mesma proporção para manter esse produto constante. E aí o produto dessa massa pela velocidade a gente chamou de quantidade de movimento. Isso é a quantidade de movimento. Perfeito? A unidade da quantidade de movimento, como é massa vezes velocidade, fica quilograma vezes metro por segundo. Massa vezes velocidade. Essa é a unidade do sistema internacional. Quilograma vezes metro por segundo. Show? Quer ver? Eu acho que já tem até uma questãozinha de cara aí. Deixa no quadro aí, diretor, para eles... Não, pode passar para a tela. Vamos lá. Aqui, ó, já dá até pra gente fazer uma questão. A primeira questão aí, ó. Questão número 1. Olha lá. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que em um dado instante, uma dessas partículas, com massa de 9 vezes 10 elevado a menos 26 kg, adquire velocidade de 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Com base nessas informações, qual é a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula? Cara, essa questão caiu recente agora, no primeiro exame de qualificação da UERJ. Caiu agora recente, ó, uma questão de vestibular da UERJ aqui, né? Recentemente. A massa da partícula e a velocidade. Ele quer a ordem de grandeza da quantidade de movimento. Então a massa é 9 vezes 10 a 26. E a velocidade é quanto? Deixa eu ver a velocidade aí. 2 vezes 10 ao quadrado. Então a massa, 9 vezes 10 elevado a menos 26. E a velocidade, 2 vezes 10 ao quadrado. Ele quer a ordem de grandeza da quantidade de movimento. Primeiro vamos calcular a quantidade de movimento. Ué, é o produto. Massa vezes velocidade. Então a quantidade de movimento vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 26, que multiplica 2 vezes 10 ao quadrado. Logo, essa quantidade de movimento vai ser 18 vezes 10 a menos 24. Perfeito? Porque eu multiplico o número com o número e depois, ó, produto de potências de 10, né? Eu vou repetir a base, que é o 10, e vou somar os expoentes. Menos 26 com mais 2 vai dar menos 24. Isso aqui é quilograma metro por segundo. Aí agora eu tenho que achar a ordem de grandeza. Lembra da nossa primeira aula de Física 1 no ano? Ordem de grandeza. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que colocar esse número em notação científica. 18 vezes 10 elevado a menos 24, esse 10 elevado a menos 24 está mandando você andar 24 casas para trás, certo? Eu vou andar uma. Se eu andar uma, eu vou ficar com 1,8 vezes 10 elevado a menos 23. Né? Tá mandando andar 24 casas, se eu andar uma casa, falta andar 23. Aí agora eu coloquei em notação científica. Por que eu tive que andar? Porque esse número da frente aqui, ele não pode estar... não pode ser maior que 10, né? Ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Então ele não pode ser maior que 10, não podia ser 18, tinha que ser 1,8. Pronto, isso aqui está em notação científica. Aí agora, para eu achar a ordem de grandeza,
eu vou descartar esse número da frente. Lembra da regra? Se esse número fosse maior do que... A Letícia está perguntando, 1,8? É, Letícia, então, porque eu multipliquei 9 vezes 2 deu 18. 10 a menos 26 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 24. Aí agora eu peguei esse 10 a menos 24 ó, e andei uma casa para trás. Ó. Aí ficou 1,8, 10 a menos 23. Ó. Certo, Letícia? Porque essa potência de 10 elevado a menos alguma coisa tá mandando eu andar com a vírgula para trás, né? Como se eu tivesse... como se eu pegasse esse 18 e dividisse por 10 24 vezes. Eu tenho que andar 24 casas para trás aqui. Esse número aqui, na verdade, é um 0,000000018. Com 24 casas decimais. Perfeito? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou andar uma casa só, para ele ficar compreendido entre 1 e 10. E como eu andei uma casa só, falta andar 23. Essa é a parada. Aí agora, para eu achar a ordem de grandeza, eu vou ter que jogar esse cara fora. E aí qual é a regra? Se esse cara for maior do que 3,16, a minha ordem de grandeza seria a potência que estava mais 1. Se ele fosse maior. Mas se ele for menor ou igual a 3,16, aí a potência, a ordem de grandeza vai ser a potência que estava mesmo. Que é o caso, né? 1,8 é menor do que 3,16. Então, se é menor do que 3,16, eu só jogo ele fora e a minha resposta é 10 elevado a menos 23. Essa é a resposta final. Perfeito? Se for menor que 3,16, eu jogo o cara da frente fora e a resposta é a potência. Isso toda vez que eu pedir a ordem de grandeza. Tá? Eu estou pedindo a ordem de grandeza. Olha lá, o Samuel está respondendo ali a Letícia. Ó. Exatamente, em notação científica, o número da frente tem que estar entre 1 e 10. É isso aí. Por isso que eu não poderia deixar o 18, Letícia. Eu tive que andar uma vírgula para trás para aquele número ficar 1,8. Aí 1,8 está entre 1 e 10. Aí sim ele está em notação científica. Aí agora eu vou para o segundo passo, que é descartar o número da frente. Perfeito? Então tá aí, ó, o gabarito seria a letra D. Cadê o... Tá contigo aí? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então o gabarito seria a letra D, 10 elevado a menos 23. Show de bola? Maravilha. Então é isso. Bom, tá, essa é a quantidade de movimento, gente. Tira um print aí, né, desse iniciozinho. E agora vamos falar um pouquinho sobre o impulso, para depois a gente relacionar essas duas grandezas. Mas, veja bem, o que eu estou fazendo aqui para você é o seguinte, eu estou te apresentando uma grandeza física. Olha, gente, massa é uma grandeza física, né? Que vai medir ali a quantidade de matéria do corpo. Velocidade, uma grandeza física. O produto da massa pela velocidade dá uma outra grandeza física, que a gente chama de quantidade de movimento. Então eu posso achar a quantidade de movimento de um corpo. É uma grandeza física que eu estou te apresentando. Da mesma forma que um dia eu te apresentei força, energia cinética, trabalho, estou te apresentando a quantidade de movimento. Perfeito? Uma outra grandeza física que eu quero te apresentar é o impulso. Então, printa aí essa tela. Show de bola? Maravilha. E aí agora vamos falar do impulso. Tá? O que seria o impulso? O impulso é uma outra grandeza física que está relacionada com a força que você aplica num corpo durante um intervalo de tempo. Cara, o impulso também é outra coisa que é bem intuitiva, né? O que é um impulso? O que é impulsionar alguém? É quando você faz uma força durante um tempo, né? Um exemplo clássico aí de uma força que gera um impulso é, por exemplo, aquela tacada de sinuca. Sabe, diretor? Aquela tacada de sinuca que tu bate na bola, aí o intervalo de tempo que o taco encosta na bola
é muito curto, certo? É um intervalo de tempo muito curto, mas durante esse intervalo de tempo curto você tem uma força muito grande atuando. E aí se você multiplicar a força por esse intervalo de tempo de atuação dela, você vai ter o que a gente chama de impulso. E aí você provoca o quê? Um impulso na bola. Não é isso? Pô, sinuquinha é física pura. Dá para você usar até as leis da reflexão ali, ó, o ângulo de incidência, igual o ângulo de reflexão. Quando eu jogo uma sinuquinha de vez em quando, eu uso isso aí tudo. Não funciona nada, mas eu falo. Quem tá olhando de fora acha assim, caramba, esse maluco deve jogar pra caramba. Que eu vou falando, vou explicando, né? Irmão, aqui, cara, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Então, se eu bater aqui, a quantidade de movimento vai se conservar, papapá. O cara que tá de fora, olha, caramba, não. Aquele técnico que nunca jogou bola, né? Ele deve olhar e falar assim, caramba, o gordinho, mano, o gordinho sabe, hein, que tá falando. Aí eu dou a tacada, erra a bola. Não, Aí eu lanço sempre uma desculpa. Ih, não, esqueci que a gravidade é 9,8, né, cara? Eu aproximei pra 10, é o costume, foi mal. Eu vou inventando, mas fica bonito. Antes de jogar, fica. Então esse é o impulso. Só que tem um detalhe, essa força aqui, ela é uma força média ou uma força constante. É uma força média ou uma força constante. Tá? Então é para você calcular uma força média ali. É óbvio que a tacada, é porque como aquilo acontece num intervalo de tempo muito curto, né? O taco não está encostando na bola, ele não está fazendo força. Aí quando ele encosta na bola, ele começa a fazer uma força que tem um pico e depois essa força cai de novo, né? Porque ele encosta na bola e ela vai se afastando de novo. Só que como é um intervalo de tempo muito curto, você tem praticamente ali você pode calcular uma força média. Uma única força. Como se a força fosse constante, mas ela não foi constante ao longo daquele intervalo. Né? Aí você calcula como se fosse. Então, você usa isso aí. Agora, se você de fato tem uma força que varia ao longo do tempo e você quer calcular essa variação da força, você quer se preocupar com essa variação da força, aí você não vai usar essa fórmula não. Porque essa fórmula aqui é para você calcular quando a força é constante, quando é um valor só. Se a força varia, para encontrar o impulso, você tem que fazer a área de um gráfico. Então você vai ter um gráfico aqui, ó. Um gráfico de força por tempo. Ó. Igual você tinha lá no trabalho força por deslocamento, né? Aqui é o impulso, então é força por tempo, porque força vezes tempo dá um impulso. Então se você tiver um gráfico de como que a força varia no tempo, tá? Vamos supor que essa força aí, ó, ela atingiu um valor máximo e depois caiu. Então se você tem esse gráfico aí de como que a força varia no tempo, a área do gráfico vai te dar um impulso. É outra maneira de calcular esse impulso. Tá bom? É através da área do gráfico. Qual gráfico? Força pelo tempo. Qual é a unidade do impulso? A unidade do impulso, como é força vezes tempo, é Newton vezes segundo. Não tem um nome especial. É Newton vezes segundo, tá? Isso vai ser o impulso. Beleza? Então, uma outra grandeza. Ó. Quando você impulsiona alguém, o que você está fazendo? Você está alterando o movimento dele, né? Que é o que a gente vai chegar, ó. Existe, então, uma relação entre impulso e quantidade de movimento. Quando você faz um impulso, você altera a quantidade de movimento do corpo. Porque se você faz um impulso a favor do movimento, né, você está aumentando essa quantidade de movimento. Se você fizer um impulso contrário, você está diminuindo essa quantidade de movimento. Então, o impulso, ele altera a quantidade de movimento. Certo? Lembra que a quantidade de movimento a gente acabou de ver. Massa vezes velocidade. Né? Então, quer ver? Deixa aí, diretor. Deixa aí pra gente ver uma outra questão aqui.
Aqui, ó. Essa questão 4 aí, por exemplo. Olha lá. Bota aí na tela para mim, por favor, diretor. Questão 4, ó. Olha o que ele diz aí. Observe no gráfico a variação em newtons da força, da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Então, em 9 segundos, ó, a força era 0, foi aumentando, chegou num valor, aí ficou constante durante um intervalo de tempo aqui, ó, e depois a força caiu de novo. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton segundo equivale a... Tá vendo que essa força ela não foi constante. Essa força variou. Então ele obrigatoriamente te deu um gráfico, cara. Não tem jeito. Se a força está variando, ele tem que dizer para você como que ela variou. Certo? E ele vai dizer isso como? Através de um gráfico, mostrando no gráfico como que foi essa variação. E aí, ele te dando um gráfico de força por tempo, a área do gráfico vai te dar o impulso. É isso, a pergunta dele é, qual foi o impulso? Nesses primeiros 9 segundos aí. Vamos lá, vamos achar essa área, né? Isso aí é um trapézio. Então, na questão 4, ó, o impulso, ele vai ser numericamente igual à área do gráfico. Então, o impulso vai ser, como é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Lembra disso? Essa é a área do trapézio. Então, o impulso vai ficar... Vamos ver? Vamos lá. Base maior, a base maior é 9. A base menor é 3, ó. Do 3 ao 6, a base menor é 3. A base maior é 9, a base menor é 3. E a altura é a distância entre as bases, ó. A altura é 6.000, né? 6 vezes 10 ao cubo. Então fica 9 mais 3, olha lá. Base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Certo? Então isso aqui vai ficar 12, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10 ao cubo, que é o vulgo 3,6 vezes 10 à quarta. Certo? Porque, olha lá, ó. Lembra agora quem era que estava... Era a menina que estava com dúvida lá da potência. 36, aqui, ó, para você que tem dificuldade nessa passagem, ó. Lembra que o 36 é a mesma coisa que um 3,6 vezes 10, ó. Porque se você pegar o 3,6 e multiplicar por 10, né, você tem que andar uma vírgula para frente, dá 36. É isso? E o 10 aqui é o elevado a 1, né? 10 elevado a 1, que a gente precisa escrever. Então, no lugar do 36, eu boto um 3,6 vezes 10. Aí fica 3,6, 10 vezes 10 ao cubo. E aí 10 vezes 10 ao cubo dá 10 à quarta. É isso que você tem que fazer na cabeça, ó, mentalmente. Você tem que lembrar disso. Aí pegar esse 10 aqui e juntar com 10 ao cubo para ficar 10 à quarta. Perfeito? Cadê? Deixa eu ver. Pronto. 3,6 vezes 10 à quarta é a intensidade do impulso. Então o impulso pode ser dado através da área do gráfico. Maravilha, gente? Por enquanto, tranquilo, né? Por enquanto eu só estou te apresentando as duas grandezas aí, não tem nada demais. Né? Deixa eu botar aqui o gabarito, show. Agora, vamos lá. E a relação entre os caras, né? Entre o impulso e a quantidade de movimento. Tem relação. Tem relação entre eles. Então, printa aí essa parte que eu vou apagar de novo, ó. Printa aí para a gente falar do teorema do impulso. Ah, que eu vou aproveitar isso aqui, ó. Teorema do impulso. Tá? E aí, vamos lá. O que é o teorema do impulso? A gente vai ver justamente essa relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Existe uma relação entre os dois. Quer ver? Que já até mandaram aí no chat. A galera aí já tá afiada aí, ó. Mas o impulso é força vezes tempo, vezes intervalo de tempo. Certo? E quem é força? Ora, a força aplicada num corpo pode ser encontrada
pegando a massa do corpo e multiplicando pela aceleração que esse corpo adquire. Quando você aplica uma força durante um tempo, você está gerando um impulso, certo? E aplicando uma força, você está gerando uma aceleração nesse corpo, que é o que faz com que o movimento se altere. Beleza? Só que quem é a aceleração? Ó? A aceleração, gente, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembra disso também? Tudo formulazinha que a gente já viu aqui. Força é igual a massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. A aceleração é ΔV sobre ΔT. A gente viu lá em movimento uniformemente variado. Né? E aí agora você vai simplificar. Ó. Esse ΔT vai morrer com esse ΔT. Então você tem que o impulso é igual a massa que multiplica variação da velocidade. O que é variação da velocidade? Velocidade final menos a velocidade inicial. ΔV, né? Delta na física é final menos inicial. Aí eu aplico o chuveirinho, a distributiva. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu tenho mv menos mv0. O que é mv? mv é a quantidade de movimento final. mv0 é a quantidade de movimento inicial. Então o impulso é a quantidade de movimento final menos inicial. Ou seja, em outras palavras, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Cara, o que é bem óbvio também. Por quê? Se você está aplicando o impulso, você está alterando o movimento. Imagina que tem uma bolinha aqui, você foi lá e deu-lhe uma bicuda na bolinha. Você alterou a velocidade da bolinha. Você alterou a quantidade de movimento dela. Você alterou a massa vezes velocidade dela. Certo? Ou então se você, de repente, sei lá, faz uma força contrária na bolinha, né? Você também está alterando a quantidade de movimento. Você está provocando um impulso contrário. Você está alterando a quantidade de movimento. Então, toda vez que você aplica um impulso, você altera a quantidade de movimento. Se você não estiver aplicando nenhum impulso, aí a quantidade de movimento se conserva. Certo? Mas se você aplicar um impulso, você tem variação. Então tá aqui, ó, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Quer ver? Aproveitando isso, vamos falar dos casos em que há conservação da quantidade de movimento. Ora, acabei de falar para você. Se você aplicar um impulso, tem variação da quantidade de movimento. O que quer dizer que a quantidade de movimento se conserva? É quando, né, conservar significa que não muda. É quando a variação da quantidade de movimento é zero. Quando é que ela vai ser zero? Quando é que esse cara vai ser zero? Quando não tiver impulso. Isso aqui vai ser zero quando o impulso for zero. E quando é que o impulso é zero? Quando é que você não impulsiona alguma coisa? Quando você não faz força. Perfeito? Se você não está fazendo força, você não está impulsionando. Então, impulso zero significa que você não aplicou força. Força externa é zero. E aí, se a força externa é zero, o impulso é zero, não há variação da quantidade de movimento. Aí eu digo que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Toda vez que não há força externa. Né? Isso vale para um sistema de partículas. Quer ver? Eu vou te mostrar. Ó. Exemplo, ó. Diretor, imagine que eu tenho aqui um astronauta. Ó, um astronauta aqui. E aí ele tá no espaço ali.
e ele começa a empurrar um objeto lá qualquer. O astronauta tá aqui, ó. Horrível ficou esse meu desenho. Mas tá bom, tá ali. Aí ele vai empurrar uma pedra. Tá legal? Ele tá no espaço. Cara, ninguém tá fazendo força neles. No sistema astronauta-pedra, ninguém tá fazendo força. Aí o astronauta empurra a pedra. Vamos supor que o astronauta, ele tem, com esse instrumento todo, com a roupa toda, ele tem 100 quilos. E vamos supor que a pedra tem 300 quilos. Beleza? Aí ele empurra a pedra e a pedra se move com uma velocidade, se move para lá, com uma velocidade de 1 metro por segundo. O que vai acontecer com ele quando ele empurra? Quando ele empurra essa pedra, ele automaticamente vai para trás, né? Porque ele aplica uma força na pedra, mas a pedra aplica a mesma força nele. Né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ele empurra a pedra empurra ele. Mas como não tem ninguém de fora fazendo força neles, eu posso dizer que do meu sistema, né, adotando os dois como se fossem o meu sistema astronauta-pedra, a quantidade de movimento no início tem que ser igual no fim, porque não tem ninguém de fora fazendo força. A não ser que viesse aqui uma nave espacial batesse neles, aí acabou. Aí a quantidade de movimento não se conservou, porque aí essa nave impulsionou eles. Aí você pode estar pensando, pô, mas se eu pensar na pedra, a pedra está parada e o astronauta impulsionou a pedra. Beleza, se você pensar só na pedra, a quantidade de movimento dela não se conservou. Se você pensar só no astronauta, a quantidade de movimento dele também não se conservou. Mas se você pensar no sistema astronauta mais pedra, ninguém faz força neles. Só há força entre eles. Isso aí não tem problema. Forças internas entre os componentes do sistema não vão alterar a quantidade de movimento do todo. Por quê? A mesma velocidade a mesma quantidade de movimento que ele dá para a pedra para lá, a pedra vai dar para trás. A pedra vai aplicar para ele atrás. Então, por exemplo, ó, quanto é que seria a velocidade que esse astronauta vai para trás aqui? Bom, eu vou escrever a quantidade de movimento do meu sistema. Então, inicialmente eu tinha quantidade de movimento do astronauta mais quantidade de movimento da pedra. Inicial. E eu vou ter depois a quantidade de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento da pedra depois. Perfeito? Então, olha lá, quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Antes dele empurrar, os dois estavam parados. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, porque as duas velocidades eram zero. Então, antes a quantidade de movimento é zero. E depois? Bom, depois eu vou ter o astronauta de 100 quilos com uma certa velocidade e a pedra de 300 quilos com uma velocidade 1. Olha lá, se você pegar esse 300 vezes 1 dá 300. Passa para lá. Menos 300. Isso é igual a 100V. Agora passo 100 dividindo. Menos 300 dividido por 100, V vai ser igual a menos 3. O que significa uma velocidade igual a menos 3? Significa que o astronauta, como a velocidade é negativa, significa que o astronauta não vai no mesmo sentido da pedra, ele vai para o sentido oposto. E ele vai com o triplo da velocidade. Ó. Sim. Por que ele vai com o triplo da velocidade? Porque ele tem 1/3 da massa. No final das contas, ó, a quantidade de movimento que essa pedra ganhou para cá é igual à quantidade de movimento que o astronauta ganhou para lá. Como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, se eu somar esse vetor quantidade de movimento para cá com esse vetor quantidade de movimento para lá, dá zero. Ou seja, a quantidade de movimento se conservou, porque não teve ninguém de fora fazendo força neles dois. Então a quantidade de movimento dos dois, como não tem ninguém fazendo impulso neles, a quantidade de movimento deles se conserva.
O tanto de movimento que o astronauta deu para um lado, a pedra deu para ele para o outro. Isso aqui tá em comum acordo com as leis de Newton. Inclusive, isso aqui é uma outra maneira de você representar as leis de Newton, né? Se você procurar em alguns livros didáticos, a gente chama isso aí de dinâmica impulsiva. Certo? O negativo só quer dizer que o sentido é contrário. O Rodrigo Vida Louca falou. Exatamente, Rodrigão. É isso. É isso. Por exemplo, ó, diretor, é por isso que você, se você for atirar, né, o soldado lá, você não vai atirar, porque você é um cara pacífico. Mas o soldado, quando ele vai atirar, ele não pode atirar com um fuzil assim, ó. Por causa do coice da arma. O recuo, né? Porque o fuzil, vamos supor, o fuzil tem 5 quilos. A bala dele tem 50 gramas. Então a bala dele tem 100 vezes menos massa. Tá certo? Se eu atirar assim, ó, a bala, como tem 100 vezes menos massa, ela vai sair com uma velocidade 100 vezes maior. Então ela vai para lá com 400 de velocidade, o fuzil vai para trás com 4. Pum! 4 de velocidade é um coice muito grande. O cara atira assim, ó. O cara que vai atirar a primeira vez, entrou lá nas Forças Armadas, ele vai dar um tiro. Quando ele vai dar um tiro, o coice da arma pode deslocar o ombro dele, quebrar a clavícula dele, inclusive, se ele atirar assim. Aí o que o cara faz? O cara, ó, ele abraça o fuzil aqui, ó. Ó, curtinho aqui, ó. Curtinho aqui invadindo aqui, ó. Warzone 2, ó. Aqui, ó. Curtinha aqui, botou a Lashman 556 aqui, curtinha, grudou. Aí agora, você vai disparar a bala pra lá. E o que vai pra trás? Não é só o fuzil, é o fuzil mais você. Então não são só 5 quilos, agora são 105 quilos. Caramba! Então a massa aumenta muito. Consequentemente, a velocidade de recuo diminui. Né? Você tem uma velocidade menor para trás. É por isso que o cara tem que atirar juntinho do fuzil, como se ele e o fuzil fosse uma coisa só. Né? Se isso aqui é uma coisa só, você tem uma velocidade de recuo menor, porque aumentou a massa, diminuiu a velocidade. É isso aí, fatiou, passou. Olha aí, aula de física, cara. Aula de física tu aprende a fazer gato. Tu aprende a atirar com fuzil. Só coisa legal, só coisa bacana. Só coisas leves. Aula de física são só coisas leves. Show? Então tira esse print aí, vamos fazer uma questão aqui rapidinho. Arthur modo exército, Próxima aula eu vou passar aqui, ó. Agora é pegar os ensinamentos aí e colocar em prática, né? É isso aí, na prova, tá? Só na prova, pelo amor de Deus. Então, tira o print aí e deixa eu fazer uma questãozinha aqui com vocês. Vai lá. Tirou o print? Foi? Bota na tela aí, diretor, por favor. Olha lá. Esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam a velocidade constante os objetos neles colocados, por meio de sistema de controle com sensores. Quando a massa total do dispositivo varia, seja pelo acréscimo ou pela retirada de objetos, a ação de forças impulsivas mantém a velocidade constante. Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1.200 kg para 1.000 kg em um intervalo de tempo de 0,1 segundo. E que então seja aplicada uma força impulsiva constante de 250 newtons para manter a velocidade constante. No exemplo mencionado, o valor da velocidade constante do dispositivo rolante é em metros por segundo. Olha lá. Tá vendo que ele está falando do teorema do impulso, ó. Porque você faz uma força para aplicar ali, para manter a velocidade constante, mesmo com massas diferentes. Então você alterou a massa, a velocidade era para ser alterada, mas aí ele faz uma força para manter a velocidade constante. Então eu vou usar isso aqui, ó. Só que isso aqui, na verdade, é a maneira mais sucinta de escrever, né? Abrindo essa fórmula aí, eu tenho que o impulso, quem é? Impulso é força vezes intervalo de tempo. E quem é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a inicial. Certo? Aí vamos lá.
O tempo eu sei que é 0,1 segundo e ele faz uma força de 250 newtons. Ele quer manter a velocidade constante. Só que a massa é diferente. Deixa eu ver qual aí, diretor. A massa diminuiu de 1.200 para 1.000. Então tá, a massa final vai ser 1.000. E a massa inicial era 1.200. Mas ele quer a mesma velocidade, ó. Tá vendo? Num tempo de 0,1 segundos, a massa alterou a quantidade de movimento. Mas eu quero que a velocidade fique igual. Apesar das massas serem diferentes. Qual é a força que eu tenho que fazer? Você vai ver que vai ser uma força negativa, por quê? O que significa essa força negativa? É que tem que ser uma força contrária, porque na verdade, né? Se você reduziu a massa da esteira, era para a velocidade aumentar. Né? Você reduziu, a velocidade tinha que aumentar. Aí a esteira vai fazer uma força contrária para manter a velocidade. Por isso que você vai achar um valor negativo. Certo? Olha lá, quer dizer, é porque eu estou usando a força positiva, né? Você vai achar uma velocidade negativa. É só para mostrar que velocidade e força, tá vendo? Se eu estou usando a força positiva, eu vou achar uma velocidade negativa. Se eu colocasse aqui uma força negativa, eu acharia uma velocidade positiva. Pouco importa pra gente. Aqui a questão do sinal é só para representar o sentido. Você pode ver que nas questões ele vai perguntar o módulo sempre. Porque, né, essa questão de sentido é referencial, cada um adota o seu. Tá? Então aqui vai ficar menos 200, V. Né? E aqui vai ficar 25. Aí quando eu passar esse menos 200 para lá, vai ficar menos 25 dividido por 200, isso é igual a V. Aí 25 simplificando por 200 dá 1/8. Menos 1/8. Que é o famoso 0,125. Metros por segundo, tá? E lembrando que esse sinal de menos, gente, é só para indicar que ele é contrário à força. Porque eu usei força positiva, achei uma velocidade negativa. Mas ele quer sempre o módulo, né? Ele quer sempre o módulo. Mas se for um revólver, o cara tá falando, ó. Se for um revólver, aí não dá pra tu... Tem outra maneira, né? Você bota as duas mãos aqui, né? Faz uma base maior. Tá ensinando a atirar com um revólver um moleque chamado Matheus Guerra? Matheus Guerra, não, mas o Guerra é um sobrenome normal, pô. Mas aí, eu não sei a técnica também, né? Mas aí você tem que ter alguma maneira de você manter a massa, né? De você botar o... A questão é, se você aumenta muito a massa, o exemplo é, porque se você aumenta muito a massa, você diminui a velocidade, né? Essa é a ideia. Show? Maravilha? Então tira o print aí da número 2. Perfeito. Ó, o Moreno perguntou, de onde veio esse 0,1? Gravidade? Não, Moreno, volta lá rapidinho. Aqui, ó, ele falou que o tempo era de 0,1 segundo, ó. 0,10, 0,1, tá? É o tempo, intervalo de tempo, ó. Ele falou, tava tudo enunciado, as massas, o tempo e a força. Ele só queria a velocidade mesmo. Ele queria que a velocidade fosse constante. Então eu botei V e V. Tá? Ó, não vai embora não que vai ter aula de Física 2 ainda, tá? Hoje a gente vai falar de capacitores. Capacitor é um assunto que não é tão comum assim, você não vê isso muito não. Então dá uma olhada aí que isso já apareceu no Enem, já apareceu em outros vestibulares. E a gente vai falar um pouquinho de capacitores hoje, tá? Então não vai embora não, daqui a pouco tô aí. Beijo, valeu! Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.